Olá, bom dia, 10 horas 4 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui, começando mais uma edição. Nossa revista radiofônica que segue até às 11h30. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa matinal dessa quinta-feira, 16 de março de 2017. Engrossando o caldo. Enquanto mais nomes aparecem na lista do Janot, políticos se articulam para salvar a própria pele. Será que Freud explica? Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez em 92, se casa com uma estudante de moda em Belo Horizonte. A foto íntima vazou, hein? Hackers fazem mais vítimas em Hollywood, entre elas as atrizes Emma Watson e Amanda Seyfried. Bom dia, Paulinha. Oi, bom dia, Ed. Você viu, as meninas foram hackeadas aí, mas a gente vai falar disso logo mais, né? É. Será que a sua hashtag tem a ver com isso, talvez, ou não? Não. Não? Minha hashtag tem a ver com uma luta que eu quero promover hoje. Ixi, então tem trilha Põe aquela especial trilha, aqui põe. já pra você, ó, então. Põe essa trilha, que hoje vai ter disputa. Vai ter combate nesse Morning Show. De um lado, De um lado, teremos aquela outra rede social, Mark Zuckerberg, Facebook. E de outro lado, Do outro lado. toneladas. muitas toneladas, aquele passarinho azul simpático, aquele mundo de hashtags, aquele @alguma coisa ao Twitter, tá? Você vai promover uma batalha épica entre Facebook e Twitter, é isso? É isso mesmo, hoje a hashtag é FaceX Twitter, entendeu? Vocês podem usar, já estamos aqui, muitas pessoas escolhendo o seu lado. E se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, alguém vai ganhar uma camiseta do Morning Show. É isso. Tá certo. Luta dos séculos. Luta do século. Bom, vamos em frente aqui com o programa. Bom dia, Augusto. Bom dia, Ed. Bom dia, Ellen. Buenas. Bom dia, Vini. Bom dia. Olha aqui, eu vou seguir na onda aqui que você propôs na hashtag do Twitter, tá bom, Paulinha? Vou estender esse assunto aqui para os nossos ouvintes que interagem pelo WhatsApp, que aliás é o 11 931 17 1009. Peço para você dizer pra gente qual a sua rede social preferida e o porquê. Tem alguma? Então manda aí. O que você prefere? Facebook? Twitter? Instagram? Musicali? Musicali? Que mais? lá. Tinder. Tinder. Pode Tinder é acontecer. rede Ó, social. Mas tem que... É. Tá valendo, é uma comunidade que interage ali Claro com que um é, interesse senhor. muito definido. Bota social nisso, amigo. Uma sociabilidade só, né? Incrível, né? Às vezes chega até a intimidade. Mas, vamos lá, diga pra gente qual a tua rede social preferida e justifique o porquê, tá bom? Ao final eu sorteio uma camiseta aqui do Morning Show entre os participantes. Vai lá, curta a nossa página no Facebook, tá? Tem tudo lá pra você, conteúdo extra, além do que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. Pode falar Orkut? Pode, Silvio. Orkut pode? Cabelo Não tá... tem mais, Silvio. Acabou? Pois é. Cabelo tá Ficou comprido duro. do Silvio, você viu? É? Tá lindo, ele sempre tá lindo. Vai lá, então é o seguinte, você pode também acessar o nosso canal no YouTube, além da transmissão ao vivo, tem todo o conteúdo, né, do programa arquivado por lá. Você vê as entrevistas que já passaram aqui pelo Morning Show, os comentários, tudo lá no nosso canal, que é o youtube.com/morningshowjp, tá certo? Vamos lá, te convido a passar a próxima hora e meia colado com a gente aqui na Jovem Pan. Vamos engatando uma segunda marcha aqui e falando de política. A lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, novamente está no centro do noticiário político. Aos poucos vão aparecendo mais nomes nessa relação. Agora se fala que o ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, está nela também, além de outros parlamentares e governadores. Os nomes que estão em sigilo foram revelados ontem pelo Jornal Nacional, o que já é também um contrassenso em nós, porque tem sigilo, mas todo mundo sabe, né? Vamos lá, Ellen, bom dia. Quem são essas pessoas? Quem é que está estrelando essa nova lista do Janot? Vamos lá, então, nomes das estrelas. Eu diria que a Paulinha devia fazer isso com os envelopes do Oscar, assim. Acho que é quase isso, né, Paula? Cuidado, se eu São cometer 5 um erro, depois Bom, vocês você vão já estar na falou minha aí que
Vai trocar nome, hein? Pois é. Se troca nome da Chabu dessa vez. Bom, além dos ministros que já apareciam antes, nós tínhamos ali 5 ministros. Agora apareceu mais um que você citou. Você citou o Marcos Pereira do PRB, que é ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Nós temos também 5 governadores novos aí nessa lista. Vamos aos nomes. Renan Filho, PMDB de Alagoas. Luiz Fernando Pezão, PMDB do Rio de Janeiro. Fernando Pimentel, do PT de Minas Gerais. Tião Viana, do PT do Acre. E Beto Richa, do PSDB do Paraná. É bem democrático, você vê, né? Temos aí para todas as vertentes ideológicas essa lista dos governadores. Temos novos senadores também na lista. Temos Lindbergh Faria, do PT, temos Jorge Viana, do PT, Marta Suplicy, do PMDB, Lídice da Mata, do PSB. Temos deputados Marco Maia, PT, André Sanches, PT, Lúcio Vieira Lima, PMDB, José Carlos Aleluia, do DEM e Paz Landim, do PTB. Agora, vale lembrar o seguinte... Tão surpreendente quanto a convocação do Neymar. Agora, vale lembrar o seguinte, como é que fica essa questão. No caso dos governadores, o foro deles fica no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. O foro deles é diferente dos demais deputados e senadores, tem foro no STF. Essa deve ser a ordem da questão, a não ser que... Aí o ministro Edson Fachin entenda que algum deles tenha, nos seus casos, relações com casos que já estão lá no STF, aí pode remeter a questão para lá. Mas o fórum dos governadores fica no STJ. É isso que muda, é o que temos por enquanto de novidades aí nessa escalação. E alguma coisa que está por vir aí também que não consta, como se observou, que não está nessa lista do Jornal Nacional. Outros nomes também. Exatamente. É isso que é o ruim de não ter... agora, Ellen? Nossa senhora, você me pegou, né, Augusto? Porque não dá pra contar. Não, aqui, ó, 170 pessoas por enquanto, contando políticos com e sem foro. 170 pessoas por enquanto. Com e sem foro, né? Com e sem foro. Ok, enquanto mais nomes dessa lista vêm à tona, políticos se articulam para tentar salvar a própria pele, como eu disse na abertura do programa, né, aqui no Morning Show. Nesse contexto, o presidente da Câmara dos Deputados admitiu a possibilidade de pôr em pauta um projeto com o objetivo, escutem só, de anistiar o Caixa 2. Nas palavras do Rodrigo Maia, a proposta precisa ter o apoio dos partidos. Acho que talvez isso não falte, né? E ser discutida às claras. Zé Maria Trindade, vamos falar com ele que está lá em Brasília, nosso correspondente. Embora o deputado faça a ressalva de que não necessariamente vai colocar o tema em pauta e que até agora não foi procurado por ninguém para tratar disso. Só uma ideia. Só uma ideia. Essa declaração dele não cheira nada bem não, hein, Trindade? Bom dia. Pois é, muito bom dia. Esse é o tipo de projeto sem pai e sem mãe, né? É aquela história da bruxa que eu já até comentei aqui. As pessoas sabem que elas existem, mas ninguém nunca viu, né? A história também da mula sem cabeça, que muita gente já viu até banando as orelhas por aí. Olha, esse projeto aí da anistia, do perdão dos pecados políticos, ele anda pelo Congresso Nacional como uma lenda. Ninguém sabe exatamente quem assinou, ninguém pede apoio e os partidos estão agora aparecendo contra o projeto. Ontem eu conversei com alguns líderes, o líder do PHS, ele dizendo que não aprova, que não quer o projeto. Aí eu perguntei, mas de onde vem esse projeto? O senhor recebeu algum pedido de apoio? Não. E o senhor viu esse projeto? Não. Então, na verdade, ele só vai ser apresentado se houver a possibilidade de aprovação. O presidente da Câmara ontem perdeu a paciência. Diante de tanta pergunta sobre o projeto, ele diz: colocarei para votação se houver nome, sobrenome e endereço, ou seja, se o projeto existir fisicamente. Edgar, diante das conversas que eu ontem tive no Congresso Nacional, posso afirmar que esse projeto não vai vingar, ele não vai nem aparecer fisicamente. Não há como aprovar um projeto assim. Hoje o Congresso Nacional está sob observação intensa e é por isso que ninguém tem a coragem de sair com um projeto assim. Não será aprovado e não será nem apresentado. Os políticos já estão procurando outra saída e uma saída pós-definição do TSE sobre a chapa Dilma Temer. Viu? Ok, Trindade, fica com a gente ainda, vou passar a bola para o Augusto. Augusto, no meio desse lamaçal todo aí, parte da elite política já não esconde mais o intento de adotar o tal modelo da
lista fechada, né? A partir das próximas eleições. Lembrando que a lista fechada os fortalece aquela questão dos grandes quadros dos partidos que escolheriam os nomes, né? decide quais são os nomes da lista e depois você tem, se for o voto distrital misto, né? E você tem os candidatos por distrito. Sim. Aí, então, eles estão articulando, né, para que já nas próximas eleições essa lista fechada entre em vigor aí. E também se fala no retorno do financiamento público aí. Para onde a gente está caminhando na tua visão aí, Augusto? Eu acho que estamos caminhando para o que previu o nosso Trindade. Nada disso vai acontecer. Eles estão sob vigilância da opinião pública. Esse negócio vai reacender, essa história toda aí vai reacender aí o calor as chamas nas ruas, porque é o seguinte, eles estão querendo anistiar um crime ainda não cometido oficialmente. Isso não existe. Estão anistiando o quê? Eles não foram ainda acusados de nada, eles estão sendo investigados. Eu não cometi nenhum crime, mas eu quero uma anistia, então eu sou criminoso, confesso. Sim. É disso que se trata. A lista fechada é uma imoralidade que não tem tamanho. Se você quiser, eu te dou a lista fechada do PMDB. Renan Calheiros, Romero Jucá, eu te dou os do de PT, sempre. os de os sempre. caciques de sempre. Os de sempre e os outros vão disputar lá. Ou você aprova o voto distrital puro, que é o que existe nos países desenvolvidos, é o caso da Inglaterra, por exemplo, ou você para com piadas. Vale a pena lembrar o seguinte, o Winston Churchill, que é considerado por unanimidade o maior estadista de todos os tempos, ganhou a guerra contra a Alemanha e na eleição seguinte foi derrotado no seu distrito. Qual foi a reação dele? E aí são coisas assim que o tornam o estadista que ele foi. Olha, os ingleses acharam que eu era bom para governar em tempos de guerra, não em tempos de paz. Ponto. É o povo que tem que decidir e a lista fechada é uma fraude, porque ela afasta o povo da decisão. Quanto ao financiamento público, também, de novo, vamos para os países desenvolvidos. Nós não temos de pagar a conta de campanha nenhuma. Faça-se uma campanha honesta. Sim. Tá lá, os doadores dizem quem são, se identificam, não existe departamento de propina e ponto. E o povo vigia para saber se aquela doação teve uma contrapartida do eleito. Ponto. A nítida impressão que a gente tem é que as intenções... Nada disso vai passar. As intenções para quando se fala em reforma política, que aos olhos da população serviram para coibir esse tipo de relação promíscua de doação de campanha, melhorar o processo político como um todo, dar uma saneada no processo, discutir aí a redução dos partidos, a maneira de se votar, parece que é totalmente discrepante aos olhos dos políticos que, na verdade, tentam apenas liberar a própria pele. Claro, né? Olha só, por que não houve nada disso, nenhuma dessas lambanças, aí não houve, né, na mais recente eleição municipal, que estava o povo vigiando, os candidatos deram um jeito de arrumar dinheiro. E, no entanto, nenhum está sendo investigado, pouquíssimos estão sendo investigados, porque a lei passou a vigorar. Sim, Trindade, Sim. A percepção aí tua na Câmara também é a de que essa questão da lista fechada ganha o apoio só diante da seguinte condição de que os políticos com mandato vigente tenham prioridade nessa lista, o que também garantiria a eles uma sobrevida aí na eleição seguinte e a manutenção do tal foro privilegiado? Das imunidades. É o famoso biombo, viu, Edgar? Eles estão com dificuldade mesmo, né, de vir a público, isso já foi demonstrado na eleição municipal, e estão criando aí possibilidades de se esconder. A história da lista, eles dizem que é democrática porque o partido, através dos seus delegados, é que definirá, né, qual é essa lista, quem tem prioridade. Mas quem domina os delegados são os políticos, né? São esses que têm mandato. Na verdade, eu estou vendo como um instinto, que é o instinto do ser vivo, mais do ser humano, do que do ser humano, de sobrevivência. E político tem esse instinto muito aguçado. Ele vê lá na frente e tenta sobreviver. É por isso que eu digo que político se elege para roubar, rouba para se reeleger, se reelege para roubar, e no final, se ele não está sabendo se ele está se reelegendo para se reeleger ou roubando para roubar, né? Então, existia até hoje aquela
pela ética da malandragem, que de roubar para fazer campanha, tudo bem, todo mundo fechava os olhos. Não é para comprar bolsa de grife, e nem carro, e nem mansão, mas para a reeleição. Então, esse instinto está levando o Congresso Nacional a se mexer. O político é assim, caiu uma bomba atômica, ele olha no seu metro quadrado, peraí, onde que eu vou ficar aqui melhor protegido? E isso, eu vou falar aqui uma novidade, está sendo observado no Congresso Nacional, no mundo político. Esta reunião do presidente Michel Temer com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, e com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, está provocando pruridos na área política. Oficialmente, a ideia da reunião era fortalecer institucionalmente os partidos políticos. Olha, a fala do presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, tentando explicar ali o Caixa 2, está sendo ouvida como uma ação política. Esta transição do ministro Gilmar Mendes entre ação política e ação jurídica está cheirando aí uma preparação para o novo cenário, que pode acontecer rapidamente de forma mais demorada, que é o pós-cassação da chapa Dilma Temer. Gilmar Mendes mantém ali o ritmo, ou o processo será rápido ou longo, ele que desenha ali esse curso. Então, há quem diga que Gilmar Mendes estaria preparando esse terreno e, naturalmente, ele como uma possibilidade forte de uma eleição indireta à presidência da República. Isso está provocando divergências e desconfianças. Olha só, brilhante Precisamos análise. recorrer ao Supremo Tribunal Federal de Marte. De Marte, exatamente. Trindade, bacana a tua análise aqui. Obrigado pelas informações aqui no Morning Show. Bom trabalho para você em Brasília. Muito obrigado, bom dia a todos. Agora 10 horas 21 minutos, horário da capital federal. Vamos lá, as atrizes Emma Watson e Amanda Seyfried, é assim que fala, Paulo? Amanda Seyfried. Ok. Entre outras, são as novas vítimas dos hackers obcecados por fotos íntimas de celebridades. Isso virou uma febre e às vezes dá a impressão de que os criminosos sempre levam a melhor, né, Paulinha, nesse processo. Pode acontecer, te levar a melhor. Né? Mas, não sei, por Consegue aqui a gente pegar teve o todo caso mundo? da Carolina Dickmann, que teve um Dickmann. vazamento de fotos que foram do computador dela. Conseguiu-se chegar em quem tinha vazado, então ela tinha mandado o laptop pra averiguar lá, pra arrumar, e ali que aconteceu esse vazamento. Agora, em outros casos, depende do que aconteceu, se eles vão conseguir chegar na pessoa que fez o hack. Não é muito fácil, às vezes, Ed. Às vezes acontece de chegar, às vezes não. Mas o que as atrizes podem fazer e fazem, como fez a Emma Watson, é chamar os advogados e dizer, querido, vai lá ver o que dá pra gente fazer para essas fotos não chegarem à imprensa. Porque daí o que acontece é que os sites que publicam as fotos, né, podem ter que retirar essas fotos e podem ser processados por divulgar um material íntimo que a pessoa, enfim, é da pessoa. Então é isso que pode acontecer. Parece que as fotos da Amanda Seyfried, que é uma loirinha, não sei se vocês se lembram, ela fez Mamma Mia, ela fez Querido John, ela fez Meninas Malvadas. As fotos dela chegaram a ser publicadas num site e o advogado falou, olha, gente, tira, porque senão vocês vão ter problema. Já as fotos da Emma Watson diz que não eram fotos de nude, eram fotos de uma prova de roupa que ela fez como estilista e selfies com os amigos. Mas mesmo assim, por serem fotos privadas dela, ela não queria divulgar, eram fotos que provavelmente estavam, sei lá, no celular dela, na nuvem dela, a gente não tem como saber de onde eram essas fotos, né? Ela ativou aí os advogados para que também isso não seja divulgado. E aí fica aquela história até pra gente que não é famoso, né? Ninguém tá interessado na nossa selfie matinal no carro, no trânsito. Mas a gente tá no mesmo risco, porque provavelmente essas fotos estavam aonde? Numa nuvem, num celular, num computador, que podem ser, sim, hackeados. Assim como as nossas fotos e os nossos dados. Então, daí a importância de você sempre estar checando, trocando senha, usando senha boa, verificação em 2 passos, então receber um SMS para verificar a entrada em contas, enfim, fazer o máximo que você puder para preservar também a sua privacidade. Teve um outro caso aí, bem chato e bem pior, eu acho muito pior do que essa história de hacker, que foi com a atriz Mika Barton, que é da série The O.C. Ela tá um pouco sumida do cinema, mas ficou muito famosa aí entre os adolescentes por essa série The O.C., que até pode ser assistida agora pela Netflix. E o que aconteceu? A advogada dela já lançou o pronunciamento em seguinte, que pegaram nudes e
cenas de sexo mesmo, filmadas sem o consentimento da atriz e que isso estava sendo negociado para ser publicado por aí. E aí ela já deixa claro, olha, ela não sabia que estava sendo filmada, ela não consente com esse material, então você que comprar vai se dar mal porque a gente vai processar. E aí também tá se averiguando. Parece que ela tá sendo vítima do que eles chamam de revenge porn, o pornô de vingança, né? Então um ex ou alguém que ela teve uma relação acabou filmando aí a menina em cenas íntimas e aí tá querendo colocar isso na internet como uma espécie de vingança e punição, o que eu acho, assim, horroroso, né? É uma coisa horrorosa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente ela vai conseguir se proteger. Nesse caso do revenge porn, eu acho que tá todo mundo aí mais protegido, pelo menos. Esse nome é sensacional, né? Revenge porn. Né? Pornografia de vingança, gente, que horror. Vamos lá, vamos gerar o assunto. Todo mundo aqui deve se lembrar do assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da autora de novelas, a Glória Pérez, né? Ela foi morta a facadas em 1992. Seu colega de novela, o De Corpo e Alma, o Guilherme de Pádua, foi condenado pelo crime e na terça-feira agora se casou pela terceira vez. Já pode pedir música no Fantástico. Posso perguntar contra Caramba. quem, Vini? Contra quem? Contra uma estudante de moda, né? Bom termo, Edgar. A Juliana Lacerda, eles se casaram lá em Belo Horizonte, né? Num cartório, né? A cerimônia realmente na igreja vai acontecer só em maio, mas isso já atiçou a curiosidade de muita gente. O nome do Guilherme de Pádua tá até aqui nos TTs. A gente já passou ele, tá? Mas é porque as pessoas realmente ficam sempre aguçadas a entender o que faz uma pessoa a se casar com um assassino como esse, né? O assassino da Daniela Pérez, esse crime bárbaro que aconteceu lá em 1992, durante, né, o período em que eles gravavam a novela De Corpo e Alma, e ele teve a ajuda da mulher dele na época, né, a matar a Daniela Pérez a tesouradas, viu, Edgar? Você falou facadas aí, mas foram golpes de tesoura, né? Golpes de tesoura. Tinha uma coisa de magia assim. negra, um negócio maluco no meio. Não, foi ciúmes Esse mesmo cara- na época. esse Claro, cara- uma coisa muito louca. Foi ciúmes mesmo. Não, e esse cara, eu não tô querendo fazer nenhuma ironia com o Vini, tinha uma tatuagem. Vocês lembram onde? Não, No não lembro. pênis. Au. Com o nome da Daniela? da mulher com Paula quem... Tomasi. Exatamente. Tava escrito, será que tirou a tatuagem? Vai mudar cada casamento? Não sei, Augusto. Nossa, gente. O cara é completamente louco. Agora, não faltam pretendentes para assassinos passionais. Isso é uma das coisas Exato. que mais me intrigam. Não, e outra... Todos eles recebem propostas de casamento das mulheres Não, aqui fora. filas, na cadeia. as filas em visitas no presídio de Exatamente. mulheres que vão conhecer, não é nem mulher, ex-mulher que vai visitar, não, é Exatamente. mulher que vão conhecer, é algo curioso. Veja só, ele... E eu não sei que fim levou a Paula Tomasi, fico curioso saber. Ela tá solta Ela também. tá solta também. Solta, Mas tá será morando que no tem Rio de propostas Janeiro? também de casamento? Não, tá casada, tá morando no Rio de Janeiro. Janeiro, tá super bem. É, tá super E- bem. Exato. E o Guilherme de Pádua, esse é o terceiro casamento dele, porque ele foi preso em 92, condenado a 19 anos de prisão, acabou saindo em 99, veja só, 7 anos depois, igual o Bruno, né? Acabou saindo em 99. Em 2005, ele se casou pela segunda vez e separou em 2014. E agora, este terceiro casamento com a Juliana Lacerda, Edgar. E aí o Jornal Extra fez uma entrevista com ela, porque todo mundo quer saber, né? Como que é realmente casar com um cara com o passado do Guilherme de Pádua. Ela disse que sabe das perseguições, que desde o começo sabia quem ele era, mas que nunca se preocupou com o passado, porque lá na igreja que eles frequentam, ele é acompanhado por pastores sérios e sabe o histórico dele. Inclusive o Guilherme de Pádua hoje é obreiro dessa igreja evangélica, né? Essa é a profissão dele hoje. Também disse que ele mudou desde que ele se converteu e que já sabia das pedradas que iria levar, mas que está disposta a enfrentar todas as situações. Quando o crime aconteceu, a Juliana Lacerda tinha apenas 6 anos, né, quando o Guilherme foi preso, mas que os dois nunca conversaram sobre o fato, porque isso não interessa para ela, porque não adianta remexer em algo que não pode ser mudado. Irrelevante, não vai ressuscitar a morta, Exato. né? Como Bom. disse o Bruno. Tem duas coisas aí. Uma referente à notícia da Paulinha, do tal Revenge Porn, que se fosse no caso dele, seria difícil negar, né? Se fosse um instantâneo
Tatuagens daquele denunciam. órgão tatuado que o Augusto Atores, mencionou. né? Agora, outra coisa também que eu coloco aqui, que falamos também no caso do goleiro Bruno, e o sujeito que foi lá, cumpriu sua pena, cometeu um erro, não tem o direito de se casar novamente? Tem. De Tem. tentar Tem. reconstruir a vida? Há o problema do Pois é. psicopata. Eu sempre lembro quando o Augusto falou da Suzane é von isso. Richthofen de voltar a estudar, né? Quem quer estudar com uma psicopata? E quem quer casar com um psicopata? E quem quer jogar bola com um Como é psicopata? que Aparentemente consegue casar, muita dormir gente. ao lado de uma pessoa assim? Pois é. Porque ó, São eu perguntas. tenho um irmão que já é promotor aposentado, é o sujeito mais pacífico do mundo, tranquilo, e ele cuidava do presídio de Araraquara. E aí ele diz o seguinte, olha, tem pessoas que saem, um sujeito, por exemplo, ele matou a namorada, matou uma mulher depois de ter estuprado e tal. Quando ele fugiu da cadeia, 6 meses depois, ele exumou o corpo e estuprou o cadáver. Meu Deus! Ele perguntava assim, o que você faz com um cara desses assim? Ele dá uma segunda chance, deixa ele casar e tal. Tem gente que é o seguinte, é um animal, é uma cobra. Então, o que você vai fazer? Não estou dizendo que chega a tanto, mas a segunda chance é para quem tem possibilidade de recuperação. Tem gente que não tem. Eu lembro- A maior parte das pessoas tem. tem essa possibilidade de recuperação. Agora, é. há mentes que são doentias. Há aí você cliente tem que que... não tem jeito. Eu lembro muito bem de uma entrevista que ele deu pro Ratinho, alguns anos atrás, onde ele mostra realmente ser uma pessoa fria, né, quando frio. fala sobre o caso. Assim como aquela entrevista da Suzane pro Gugu, assim como as entrevistas que o Bruno tem dado, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, mas ele é realmente uma pessoa fria, principalmente quando fala, né, sobre como aconteceu o assassinato. O Guilherme também se pronunciou nas redes sociais, comemorando este casamento, dizendo que se ele casou, qualquer um pode, isso eu tendo a concordar com ele, né, ainda mais 3 vezes, mas que conheceu essa atual esposa dele num momento de muita dificuldade da vida dele, imagino. Né? E a Glória Pérez, Edgar, ela que sempre lembra desse crime, né, no dia do crime, que foi no dia 28 de dezembro, de 1992, por exemplo, no ano passado ela colocou assim, ela fez um post e lembrou que foi o dia que a ambição de 2 psicopatas tirou a vida da Daniela. A Glória Pérez, que vai estrear agora em abril uma nova novela, né? A Força do Querer na Globo. Boa, Vini. Agora 10h35, horário de Brasília. Bom, vamos lá, seguindo com o Morning Show aqui pela Jovem Pan, depois de fazer comício no velório da mulher e diante do juiz, o pentarréu Luiz Inácio Lula da Silva encontrou um ambiente bem propício para pregar aos seus convertidos. Ontem, na Avenida Paulista, que foi tomada pelo vermelho do PT, o ex-presidente criticou a maneira com que o governo de Michel Temer conduz as mudanças na Previdência. Segundo o petista, a reforma tal qual se apresenta não é capaz de tirar o país da crise, pois o problema não seria, segundo ele, dinheiro, mas sim a política vigente. Impor goela abaixo da sociedade brasileira uma reforma da aposentadoria que vai praticamente proibir que milhões e milhões de brasileiros consigam se aposentar, que vai fazer com que os trabalhadores mais pobres desse país, sobretudo os trabalhadores rurais desse Nordeste, passem a receber metade de um salário mínimo. Olha aqui, o Lula disse que o impeachment da presidente Dilma, o qual ele chama de golpe, foi dado para acabar com as conquistas sociais do povo e que só o povo na rua e um presidente legítimo podem mudar essa situação. Vou acionar aqui o lado direito da bancada, sem nenhuma conotação de idealismo político, esse direito. Não. Mas é o seguinte, Ellen e Augusto, para usar uma expressão do próprio ex-presidente Lula, a jararaca tá viva, meus amigos? Será? Eu acho que ela tá viva respirando por aparelhos, né? Assim, respirando em aparelhos da CTI. A gente tem que lembrar o seguinte, o Lula tá nessa lista do Janot, né? Como ontem o Augusto lembrou aqui, apareceu nessa lista do Janot. O Lula tem um depoimento no dia 3 de maio, frente a frente com o juiz Sérgio Moro, que é bem diferente daquele depoimento que a gente viu aqui ontem.
E o Lula, eu já falei isso aqui faz mais de um ano, inclusive no Morning Show, que eu fiz um comparativo do Lula com o Brizola no seguinte sentido, no sentido do caudilismo. Tá certo que, historicamente, caudilhos, em geral, surgem das elites, mas caudilhos, eles permanecem ali numa liderança que ela vem de um certo carisma, que fica mantendo a sua liderança em torno de um grupo ali, e que, assim como o Brizola fundou e afundou o PDT, a minha teoria é que o Lula vai fundar e afundar o PT. Isso é o que ele tem em comum com o Brizola, eu acho. A liderança dele tem em comum com o Brizola. Me parece que essa jararaca tem o mesmo destino que aquela outra liderança que tivemos no país, muito embora eu respeite muito mais o Brizola e a trajetória que ele teve politicamente. Então, essa jararaca me parece que tem ainda tudo isso para percorrer antes de consolidar mesmo a candidatura dele em 2018, como ele já está aí fazendo campanha, né? Você concorda, Augusto, com essa visão? Ou acha que também, por outro lado, diante desse cenário, sem muita oposição no momento, ele pode se fortalecer a partir desses convertidos, como eu me referi aqui aos partidários do PT? Concordo com a Ellen. Ele, se chegar se ele conseguir ser candidato, se ele escapar da ficha suja, que é altamente improvável, ele teria de fazer uma campanha na defensiva, se explicando o que nunca aconteceu. Então, só por partes. O Lula, ele ainda não enfrentou nem um interrogatório de verdade e nem opositores de verdade. O juiz que o interrogou, eu não sei se para se preservar para a apresentação de provas ali mais adiante, eu não sei se por incompetência, o fato é que ele nem nem obrigou o réu a falar do caso em si e nem procurou esclarecer as maluquices que o Lula disse. Do salário, já falamos. Mas ele poderia ter perguntado, por exemplo, o que o Lula queria dizer quando ele acusou eles, sempre o eles, de terem vendido terras do Brasil, o espaço aéreo e o mar. Eu só vi um governante vender o mar naquele romance Outono do Patriarca, do Garcia Marques, que mostra que aquele ditador que tinha entre 107 e 232 anos e vendeu o mar para os Estados Unidos, ele nem lembrava quando. O que mostra que o Lula supera a ficção. Mas ele vai enfrentar a realidade no momento em que ele for combatido, não por ex-sócios, que é essa turma do PMDB que ele está acusando, está atribuindo a essa turma a responsabilidade por tudo que ele fez, e nem os supostos adversários imobilizados por acusações da Lava Jato. Caso do Aécio Neves, Zé Serra, etc. Ele vai pegar pela proa, por exemplo, numa campanha, poderia pregar um cara que não acredito que se eleja, mas que é coerente, né? É conservador, de direito, coerente, como o Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado vai passar o tempo todo acusando o Lula lembrando os muitos crimes cometidos, e se o Lula escapar da cadeia ou da condenação, repito. E o Lula não tem explicações a dar, como vimos e como veremos, sobretudo no interrogatório conduzido pelo juiz Sérgio Moro, de que a Ellen já falou. Ele não enfrenta oposição e ele é capaz, então, de dizer, sempre para plateias amestradas, que as conquistas sociais foram perdidas. Quais conquistas? O desemprego de mais de 10 milhões, etc, etc. O Lula, não, repito aqui, não tem, como não tem os outros candidatos postos até agora, a menor chance de voltar à presidência da República. Ok, vamos lá, a gente encerra esse bloco aqui, vou colocar aqui um áudio, pessoal, com dois apoiadores, dois entusiastas, digamos assim, da reforma da Previdência. Eu até nem sei quem são, só sei que eles são apoiadores. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Foi a produção que preparou isso aqui. Eu imagino que quando ouço falar em apoiadores da reforma da Previdência, sejam, sei lá, ministros do governo atual. Do Michel Temer. Senão eles. Tá? É difícil. Vamos tirar essa diferença, vamos conferir. Então solta pra gente aí, Bruno. Oi?
Previdência. Os países desenvolvidos, todos eles buscaram aumentar a idade de acesso, a idade mínima para acessar a aposentadoria. Acho que a Previdência de vez em quando tem que ser reformada. Quando eu sei que é advogado, quando a Lei Eloy Chaves foi feita em 1923, se não me falha a memória, a gente morria com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Hoje a gente está morrendo com 75, eu já estou quase lá, estou com 70. Tá? Mas, sabe, é preciso, na medida que avance cientificamente a nossa sobrevivência, a nossa longevidade, você não pode ficar com a mesma lei que você tinha feita há 50 anos atrás. É preciso que você avance. Errou! Esses discursos vão ilustrar a campanha de 2018 inteirinha. Inteirinha, vão servir aí de munição para as oposições. Aí, né? Sensacional Ele faz o tempo, um discurso, isso é nada como registro, né? Isso aí você põe. Peraí, ele estava mentindo antes ou está mentindo agora? É. Aquela pergunta clássica. Ele vai ouvir sem parar isso aí. Vai ouvir sem parar, Porque vai olha enfrentar. aqui, todo espaço político, todo vazio político é ocupado imediatamente. Isso aí a gente tem que repetir até a exaustão. Surgirão candidatos, sim. Surgirão outros políticos. O mundo não vai acabar. Falado, tá aí. Seguindo aqui no Morning Show, vamos girar o assunto. Vamos falar agora que a febre amarela fez uma vítima fatal no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente por lá, Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Inseticida, tudo bem, Renan? Inseticida, é. Vacina, meu caro. Temos que voltar no tempo, rapaz. Por que eu tô fazendo essa brincadeira com você? Porque o Rio de Janeiro sempre foi uma região infestada por mosquitos, viu, meu caro Edgar? E lá em 1904, estamos falando de muitos anos atrás, o Oswaldo Cruz fez uma limpeza aqui, uma varredura para eliminar problemas envolvendo a febre amarela. Só que o problema não foi totalmente sanado, até porque o nosso saneamento é daquele jeito, né, meu caro Edgar? Então, quanto não atacar a causa básica, a gente vai chegar, infelizmente, ao século XXII, ao século XXIII, ainda falando de Aedes aegypti, de febre amarela, de leishmaniose, esquistossomose, essas doenças todas aí que são bem características de povos que se dizem em desenvolvimento, mas têm problemas clássicos que aludem ao subdesenvolvimento. Aqui na pequena cidade de Casimiro de Abreu, meu caro Edgar, uma cidadezinha, cidadela, rural, de 40 mil pessoas, morreu no último final de semana uma pessoa de 38 anos de idade, que vivia em meio a uma família de 30 pessoas, 38 anos de idade. Átila Santos apresentou os sintomas da febre amarela, que são muito parecidos com sintomas de dengue e de chikungunya e coisa e tal. Foi diagnosticado com sinusite, com resfriado, gripe, mas horas depois veio a falecer. A confirmação de que esse realmente era um caso de febre amarela silvestre aconteceu nas últimas horas, deixando em pânico não só os moradores de Casimiro de Abreu, que é uma cidade interiorana, mas também todo o estado do Rio de Janeiro. As autoridades estão literalmente em polvorosa contra o mosquito que transmite a doença aí, a febre amarela. Mais do que isso, meu caro Edgar, agora toda uma mobilização, antecipação de vacinação em 24 cidades consideradas estratégicas de 4 regiões do Rio de Janeiro, região serrana, região dos lagos, norte do estado, noroeste do estado, para evitar que a doença chegue aqui na capital, onde vivem cerca de 70% dos moradores do estado do Rio de Janeiro. Uma situação complicada. Forças Armadas estão sendo consultadas se podem colaborar. O hospital de campanha já está sendo montado na pequena cidade de Casimiro de Abreu. E além dessa morte, um outro caso foi confirmado. A pessoa está internada em Casimiro de Abreu. E há também investigações aí de cientistas com relação a macacos que morreram, micos que morreram no ano passado. Está sendo feita uma análise minuciosa das vísceras desses macacos para saber se realmente eles foram vítimas de febre amarela. Um detalhe, essas mortes desses macacos aconteceram em Copacabana, Lagoa e Jardim Botânico, 3 bairros da zona sul da capital, área nobre do Rio de Janeiro. Está todo mundo aqui meio que preocupado, algumas pessoas em pânico, há uma correria para que haja a imunização imediata. São 12 milhões de doses que
que vão ser distribuídas aí para as cidades, tudo para que se evite esse problema que vem lá do século, lá do século XX, estamos voltando a 1904, meu caro Edgar. Olha, foi como você bem falou, Viga, vamos avançando aí nos séculos e vamos tendo estrutura, né, de estruturas medievais, né, em várias áreas, realmente, saneamento básico, a própria área da saúde, que está diretamente ligada à tua reportagem aqui no Morning Show, vive momentos medievais, está em épocas medievais ainda aqui no Brasil. Obrigado pelas suas informações, um abraço, Viga. Valeu, bonitão. Quem teve um amarelo ontem, mas não foi febre, foi o Flamengo, perdeu a da Católica. Uma vida que segue. O seu de vida que segue, né? Não tem outro jeito, né, Viga? Pois é. Esse Rodrigo Viga conversando com a gente aqui no Morning Show. Vamos seguir no programa. O goleiro Bruno tem concedido algumas entrevistas após ter saído da prisão, né? E hoje, um papo com ele ocupa a capa inteira do Caderno de Esportes do jornal Folha de São Paulo. Que trecho você destacaria pra gente dessa entrevista com o Bruno? Só tô falando de gente boa hoje, né? Hoje mudou de Você tá na editoria policial, né? Mas como eu disse, são casos bem parecidos, né? Os dois aí condenados pelo assassinato de uma mulher, ficaram apenas 7 anos na prisão, estão bem resolvidos tanto amorosamente como profissionalmente, né? Tanto o Guilherme de Pádua como o Bruno, que saiu no último dia 24 da cadeia, assinou contrato aí com o Boa Esporte, né? Um contrato de 2 anos, o que fez com que o clube perdesse todos os seus patrocinadores, mas manteve a contratação do Bruno, e agora ele vai aos poucos, né, dando algumas entrevistas depois daquela coletiva que ele ficou um pouco incomodado com as perguntas. Agora ele já está abrindo mais, né, o que ele pensa, e nessa entrevista para a Folha, Edgar, que como você disse tomou a capa inteira do Caderno de Esportes, ele reforçou, né, o direito que ele tem de recomeçar a vida, porque não é um bandido e que as pessoas tentaram enterrar um sonho dele por causa de um erro, né? E que, segundo ele, este erro aconteceu porque ele estava cercado de más pessoas. Não é ele que é a má pessoa, né? Os amigos que ele convivia na época, que ele era goleiro do Flamengo, tornavam ele uma pessoa pior do que ele é hoje. Quando perguntado se ele assumia que cometeu este erro e qual foi, ele respondeu que acha que não. Ele acha que não, que a justiça acha que sim, mas que ele acha que não. E esse talvez seja o principal erro do Bruno, né? Ele não admite, ele não se arrepende, em nenhum momento você percebe ele se arrependendo do que ele fez, né? E que as coisas, ele diz até que as coisas aconteceram como deveriam acontecer e que isso é uma chance para ele se tornar uma pessoa melhor, sempre falando muito em Deus. Mais uma comparação aí com o Guilherme de Pádua, né? Disse que buscou, no período em que ele estava preso, treinar na Associação de Proteção e Assistência a Condenados, onde fazia alguns treinos físicos por 2 horas. Ele falou que não tinha um treinamento, que não dava para ele fazer um treinamento específico para goleiro, mas ele treinava essa parte física que claramente vai ajudar ele neste começo do Boa Esporte. Já o presídio convencional, ele disse que é uma faculdade para o crime, né? Que você ficar só lá no presídio comum... Só aprende coisa ruim. Só aprende coisa ruim e fica pior quando sai da cadeia, né? Não se sabe se ele era aluno ou professor. Pois é. E que agora o maior objetivo dele é reencontrar o Bruninho, né, o filho que ele tem aí com a Elisa Samúdio. Meu Deus. E que está com a avó. Eu acho que vai ser difícil esse reencontro, né? E ele tem aí o objetivo de voltar aos campos em 40 a 50 dias e futuramente cursar educação física. Ô, Vini, goleiro Bruno. eu vou continuar com você, vou te tirar da editoria policial. Por favor. Fala alguma coisa legal, Falar de alguém de alguma legal, gente vai, sei lá. Ó, vamos falar de uma coisa legal então, que é o novo desafio profissional do nosso camarada Felipe Andreoli, que é muito ligado ao esporte aqui e ao futebol em particular, né? Claro. O Felipe Andreoli, que agora será o novo apresentador do Esporte Espetacular da Globo, né? Em parceria aí com a jornalista Fernanda Gentil.
Brasil. Ele vai substituir o ex-judoca, o Flávio Canto, né, que agora vai passar a fazer algumas reportagens especiais voltadas até a Jogos Olímpicos, né, a esportes olímpicos, e o Andreoli assume aí o Esporte Espetacular. Ele que estava como colaborador do programa da Fátima Bernardes, né, o Encontro com Fátima, está na Globo desde 2015, quando saiu da Bandeirantes, né, saiu do CQC. E também participava da Sport TV, naquele programa que tem o Extraordinários, né? Sim. Mas o Felipe Andreoli, Edgar, tem realmente essa relação muito forte com o esporte. Primeiro que ele é filho do Luiz Andreoli, que é um jornalista que trabalhou na Record, na Bandeirantes e na Globo, inclusive como repórter do Esporte Espetacular. É um cara que sempre esteve envolvido com esportes e levava, né, o filho a todas essas pautas, essas matérias. Ele foi tomando gosto pela coisa. Em 2007 foi contratado pela Bandeirantes para trabalhar com o esporte. Chegou a apresentar em 2012 aquele programa Deu Olé com o Denilson e com a Paloma Totti. No CQC, as pautas que ele fazia, muitas delas tinham relação com o esporte. Então, eu acho que ele vai se dar bem aí nesse novo desafio. Ainda não tem uma data de estreia definida, mas ele será o novo apresentador do Esporte Espetacular. Não tenha dúvida que vai mandar benzaço, né? Claro. Porque vai estar na área dele, né? Além de ser um dos pioneiros do Desimpedidos, aquele canal do YouTube. Isso aí. Vamos lá, uma explosão de uma carta bomba deixou um ferido na sede do FMI em Paris, na França. Ulisses Neto, nosso correspondente na Europa, tem mais informações. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar. Bom dia para você, para todos que acompanham o Morning. Olha, tá feia a coisa em Paris, né? Na França como um todo, são várias ameaças terroristas e ataques. Hoje essa informação, na verdade foram duas informações preocupantes que vieram da França hoje. A primeira foi essa, dessa bomba, dessa carta-bomba que explodiu na sede do FMI. Um funcionário da instituição ficou ferido, abrindo essa correspondência, teve ferimentos no rosto, mas ainda não está claro quem foi o autor desse ataque, né? A explosão poderia ter sido pior, é claro. Um funcionário ferido, não houve mais vítimas, né? Não teve uma repercussão maior, felizmente, dessa explosão. Mas, é claro, a diretora-geral do FMI, a Christine Lagarde, lamentou muito o incidente, disse que a instituição vai trabalhar com as autoridades francesas para identificar os autores desse atentado. E o mais preocupante é que uma encomenda também com explosivos foi enviada ontem para a sede do Ministério das Finanças lá na Alemanha, por um grupo de extrema esquerda, de acordo com as informações que foram divulgadas até agora. Essa encomenda foi interceptada, então a gente ainda não sabe se tem relação uma coisa com a outra, né? Só falta ter mais essa onda agora de ataques terroristas aqui na Europa. O FMI, o Ministério das Finanças lá na Alemanha, junto com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu, eles têm sido muito criticados nos últimos tempos pelos países mais pobres aqui do continente, sobretudo Grécia e Portugal, porque eles impõem restrições, né, aquela famosa austeridade para poder prestar socorro financeiro aos países. Então, não se sabe se há uma repercussão a essa política do que lá em Portugal eles chamam de troika, de impor muita austeridade para os países que estavam em dificuldades financeiras por aqui. E hoje também, lá no sul da França, Edgar, teve um tiroteio em uma escola e ainda não tem muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas aparentemente a situação já está controlada. Vocês vejam que o terrorismo já há vários meses vem atrapalhando muito o cotidiano da França e prejudicando principalmente a indústria do turismo por lá. Tá certo, Ulisses. Obrigado pelas suas informações. Um abraço, hein? Valeu, Edgar. Um abraço para todo mundo. Agora, faltando apenas 7 segundos para as 11 horas, horário de Brasília. Oi. Mas está começando, é o programa Silvio Santos. Aqui é tudo, aqui é olha tudo. Só, mas olha que auditório bonito que nós estamos recebendo. Vamos chamar uma pessoa. Vem você pra cá, Ai, vamos lá. Olha só, tá animado. Qual é seu nome? Marcos. O Marcos, de que caravana você vem, Marcos? Ribeirão Preto. É todo mundo de Ribeirão? Ai, Ai. Vai receber prêmio também ou não? Não sei. É comigo? Você olha pra mim eu nessa hora? Vai, olha pro chefe ali, ó. Dá o prêmio Olha você, pra pô. ele Dá ali. dinheiro. Joga de aviãozinho aí. Vou dar pra um eles. aviãozinho daqui a pouco. O Vini tá fazendo essa brincadeira, obviamente, aqui com os nossos ouvintes queridos de Ribeirão Preto, que estão fazendo um tour aqui pela rádio. Obrigado pela presença e pelo prestígio aí, pessoal. Valeu, hein?
Olha aqui, muita gente, são, sei lá, um time de futebol inteiro aqui, o pessoal de Ribeirão Preto. Aliás, Ribeirão Preto recebendo também o nosso sinal, Morning Show em Ribeirão, agora pela O maior retransmissora. sucesso, né? Vocês podem confirmar, é Olha o aí. programa de maior audiência na cidade, né? Ó, Olha aí. todo mundo concordando. Não sei foi lá. impressionado, não É foi. isso. Não foi impressionante. Imagina. Paulinha, vamos lá Espontâneo. com a nossa hashtag. Como estamos aí na nossa hashtag Face versus Hoje Twitter? chegamos em terceiro lugar. Pela amostragem que eu tenho, já não tem mais jeito. Parece que o Twitter vai ser coroado hoje como a rede social das redes sociais, nesse Ah, é? embate com o Facebook. Vamos Muitos ver. comentários pertinentes, como o de Vicente Boltade, que diz: mas o Twitter é melhor porque não dá espaço para reflexões de cotidianas e de vidas vazias. Resumindo, Verdade. sem textão. Você não gosta de textão, Vini? Não. Não gosta. Sucinto, Dá objetivo, preguiça, dá né? preguiça. Tem também a Priscila Satman, que é uma pessoa culta. Ela diz o seguinte: na boa, entre Face e Twitter eu prefiro um bom livro. Vai. Boa. E aqui É isso. e aqui no WhatsApp, hein? Perguntei para as pessoas também qual a mídia social preferida e o porquê. E as pessoas responderam. Morning Show, é Marcelo da Vila Formosa. Eu prefiro 1000 vezes o Twitter. Facebook então, é muito chato, é muita frescura. O pessoal coloca texto lá que dá até preguiça de ler. O Twitter não, o Twitter já resume, já é uma pessoa mais sabe o que fala, vamos dizer assim. Valeu, bom dia a todos aí. É isso aí que você falou, né, Paulinha? Mais ou menos na linha de pensamento que você acabou de falar aqui. Pois Bom é. dia, Morning Show. Aqui é o Sandro de Piracicaba. Vamos ver. O meu preferido é o Facebook. E 1 a 1, ó. Nossa. E é uma ferramenta mais que você pode pôr mais Sabe nem conteúdo, falar. né? Mas na minha opinião deveria ter mais os emoticons, né? Aquelas figurinhas de todas as maneiras que você pode colocar aí nesse mundo tão louco que a gente vive hoje, que é sem barreiras, sem nada, né? Um abraço a todos. Você vê que é a voz de um cara que usa Que é o- Facebook, né? Total. A lentidão, o ritmo. Pois é, meu parecido. Um Também cara que achei. realmente... Vamos ouvir mais. Pessoal do Morning Show, que é o Robson, fala de São Paulo. A minha rede social preferida é o Facebook, porque lá tá toda a família, Paulinha, tá tá dando ruim. todos os nossos amigos, todas as propagandas do mundo, todos os textões chatos, tá tudo lá. O que você precisar, você encontra. Desde as pessoas que você gosta, até propagandas insuportáveis e um monte de textão de gente besta e também correntes. Tudo num canto só. Ixi, corrente. Valeu, pessoal. também. Um abraço aí, Mas- bom dia. Bom Família dia, que Jovem reúne Pan no Morning Natal, Show. né? Aqui é Fábio de São Paulo. A minha rede favorita hoje é o Instagram. E devido às fotos, eu sou um grande amante de fotografia. E é uma mídia social que eu consigo fazer diversas pesquisas em relação à fotografia, inclusive sobre viagens, tudo isso de usuários comuns, né? Não de usuários empresa. Então você vê meio a realidade dos lugares, a realidade do que você quer. Então hoje o Instagram é minha rede favorita. Oi galera do Morning, aqui é Rodrigo e eu como bom baiano, minha rede social preferida é a rede de dormir. Pois é, né? Oi, minha rede social favorita é a mesa do bar, onde Aí. eu encontro Olha amigos aí, meu. reais, Olha aí. troco ideias, ouço opiniões, dou a minha opinião. E nós não temos grandes problemas de sermos apedrejados como nas redes sociais virtuais. Tem hater, né? Patrícia de São Paulo. Olha, Olha a Patrícia. Patrícia é das Gosta de uma minhas, hein? cerveja. Aliás, das nossas, né? Porque todo mundo aqui verdade. gosta de uma conversa. Não sei do que você tá Né? falando. Aquelas loucas. Ó, ficou difícil aqui. Esses dois últimos foram bons, legais, né? Foram bons. Foram bem bons. Mas não vai pra nenhum dos dois. Olha, pra mim a melhor definição foi da Gabriele Martinez no Twitter, dizendo que Twitter tem gente que você não conhece, mas adora. Já no Facebook tem pessoa que você conhece, que gostava, mas conhece, Exato. gostava, mas passa a odiar. Passa. Essa que é a Exato. questão. Boa definição também. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show agora com mais um destaque internacional. Ellen, sigo com você. Já temos aí o resultado oficial das eleições na Holanda. Faltava muito pouco Não pra fechou se ainda, apurar. não ainda? fechou oficial, mas a gente já tem o resultado, né? Não fechou, mas já temos o resultado sim. O premier conservador da Holanda, Mark Rutte, venceu as eleições, ou seja, derrotou o partido do candidato de extrema-direita, aquele que a gente vinha falando aqui, que poderia o conservador ser... e o ultraconservador. Exatamente, mas é uma tendência que a gente está vendo, inclusive a França também está na mesma Sim. tendência, né? Direita e extrema-direita. Nós estávamos entre conservador e ultraconservador, venceu o conservador, o ultraconservador não venceu, mas
Cresceu bastante, isso é um alerta importante. Então, nós temos 150 cadeiras lá para fechar. Quem venceu levou 33, que é o partido VVD, né? E quem não venceu, que é a extrema-direita, levou 20. Mas em 2012, tinha 15. Então já são 5 cadeiras a mais do que se tinha em 2012. Ou seja, não levou, mas é aquilo que a gente já sinalizava quando a gente falou essa semana sobre essa eleição. Sinaliza o crescimento desse discurso. Quem levou, né, o Partido Conservador que levou, tem que levar em consideração que é urgente a questão da imigração, que é uma pauta que está urgente para quem foi às urnas. Quem saiu muito derrotado dessa eleição? O Partido Trabalhista. Teve uma derrota histórica, tinha 38 assentos, ficou com 9 nessa eleição. 9. Mas ainda assim, ficou uma eleição bastante fragmentada, não se fechou uma coalizão, deve se levar bastante tempo aí para se costurar uma coalizão dentro do Parlamento da Holanda, e quando se formar essa coalizão, deve-se levar em consideração que é urgente começar a pensar em questões envolvendo imigração, pensar nessas questões. Por outro lado, houve uma reação imediata dos líderes da Europa falando o seguinte: parece que começa na Holanda a se dar uma resposta para essa tendência de ascensão da direita populista, que a gente viu com Trump, que a gente está vendo na França com Marine Le Pen, que a gente viu com Brexit. A Holanda disse: olha, pera um pouquinho, temos aqui esse movimento, ele está assim crescendo, há essa preocupação, mas nós não vamos então estamos barrando isso, quer dizer, isso não foi aceito aqui de cara, de imediato. Então, há uma resposta também, e imediatamente França, Alemanha, os líderes da União Europeia começaram a dizer: olha, felicitamos, que bom que não ganhou a extrema-direita na Holanda, que bom, talvez isso seja um freio para essa ascensão da direita populista. Estamos pensando novamente com uma certa racionalidade, mas não podemos deixar de destacar que houve um crescimento, sim, dessa extrema-direita. Só 2 registros rápidos. Eu acho que primeiro é bom frisar que qualquer conservador holandês é muito mais audacioso nas propostas que o extremista de esquerda brasileiro. É verdade. O segundo é que talvez esteja acontecendo também o seguinte: é um fenômeno que se deu na Itália nos anos 60, 70, 80. Eles, nas pesquisas, eles empurravam o Partido Comunista lá para o alto. Quando se aproximava a eleição, eles... minguava. O partido murchava e voltava ao seu tamanho real. Acho que não vai, essa onda de extrema direita, ela vai ser contida rapidamente. E é curioso também, eu acho que nesse tema, a gente falar que ele é um cara que está sendo reconduzido, né, ao cargo, e está desde 2010, né, à frente, né, do parlamento holandês, né? O Mark Rutte, Olha lá, vamos seguir em frente ainda na editoria internacional, e ainda resvalando nessa questão do conservadorismo, da direita, enfim, do crescimento da direita. A Justiça Federal do Havaí barrou o decreto anti-imigração do presidente norte-americano Donald Trump. Com a liminar, o processo está suspenso em todo o território dos Estados Unidos, mas a Casa Branca ainda pode recorrer. Mais de 10 estados entraram com ações na Justiça Federal afirmando que o decreto, com base em nacionalidades, é discriminatório. O Havaí argumentou que a decisão de Trump impede cidadãos havaianos a receberem, por exemplo, parentes da Líbia, Sudão, Somália, Iêmen, Síria e Irã. Paulinha, vou aproveitar aqui a minha fala sobre o Donald Trump e te perguntar o seguinte: o que está acontecendo, conta pra gente, entre o presidente americano, tupetudo, e o cantor Snoop Dogg, hein? Tá rolando. Mais uma das duplas que a gente não pode convidar pra mesma festa. Não, suponho acho que eu. Não vai ser legal. Acho que não dá pra convidar mais, não. A gente tinha falado aqui no Morning do novo clipe. É o desdobramento do clipe, então. Desdobramento do clipe do Snoop Dogg para um remix da faixa Lavender, que trazia não só os americanos como palhaços, mas o presidente Trump como palhação mor, né? O único com a cara laranja, que foi bem maravilhoso. E aí, ele trazia uma cena em que o Snoop Dogg punha uma arma na cabeça do palhaço Trump
e puxava o gatilho, saía a bandeirola do Bang, né? Não acontecia nada. Depois ele ficava acorrentado, Snoop Dogg, consumindo seu cigarro de artista, que ele é habitual. Um pouco do som aqui, quando esse você som fala. aí. É demais a voz do Snoop Dogg, né? Adoro. Eu também adoro. E aí, o clipe, claro, que repercutiu e o Trump, como de costume, foi responder aonde, Ed? Aonde? No Twitter, né? lógico. Que é onde ele responde tudo. Se quer falar com o presidente dos Estados Unidos, é lá no Twitter que você consegue alguma resposta, entendeu? E aí ele falou o seguinte, olha, você pode imaginar como seriam os protestos se Snoop Dogg, com essa carreira falida e tudo, tivesse apontado e disparado uma arma no presidente Obama? Uau. Ia dar em prisão. Ele meio falou isso. Aí você, tipo... Gente, não é possível, né? E assim ele faz, entendeu? Assim é o Trump. Ele não gostou. Jail time. Olha lá. Ficou Assinou chateado. com jail time. Tempo de prisão, entendeu? Ia mandar prender o Snoop Dogg. Será que ia? Não sei, hein, Trump? Mas de qualquer forma, ele ficou #chateado. O advogado dele também, que é o Michael Cohen, falou que achou bem absurdo o videoclipe, vergonhoso, e que o artista devia pedir desculpas pro presidente, que não consegue entender o valor artístico de alguém, enfim, atirar contra o Trump. E assim vai a conversa. Não vamos convidar para nossa festa. Quem você vai escolher? O Snoop Dogg ou o Trump? Chamaria o Snoop, né? Porque aí Pois já é. teria um convidado, né, divertido e de repente, um som ali, né, ao vivo já. Então o Trump vai ficar de fora dessa festa. Que pena. Olha lá, agora 11h18, horário de Brasília. Vou trazer para vocês agora o resultado da nossa enquete atual no OpinaPan, que é o aplicativo aqui da Jovem Pan, que você pode baixar, é gratuito, preenche um cadastro e tem mais essa fonte de interação aqui com a gente, tá bom? A nossa enquete atual é a respeito da obesidade, enfim. Perguntamos lá, você está acima do peso? A resposta, as duas opções era sim ou não. E o que deu na opinião de vocês? Vocês têm uma ideia? Sim. Quem ganhou? O sim ganhou? Todo mundo tá acima do peso. Você que é Mas não craque. confessa. Mas não confessa. Aqui os ouvintes confessaram, viu, Augusto? E você que tá habituado com os números do BBB, por exemplo, qual você acha que foi a porcentagem, Vini? Foi alta? Eu acho que foi meio parelha a sim, disputa? com 74%. Você exagerou um pouquinho, mas chegou próximo. 67% dos ouvintes responderam que sim. E você vê, é um dado alarmante, né? É um problema mundial. A OMS já aponta, né, as questões da obesidade infantil, por exemplo, com índices altíssimos, né, entre crianças de até 5 anos de idade. Parece que, eu não estou bem certo, mas o dado do ano passado era de mais de 40 milhões de crianças obesas, consideradas acima do peso, nessa faixa, de 0 a 5 anos. Você sabe o que mais me assustou? Ano passado eu fiz uma reportagem com a Mariana Grilha aqui na rádio, vendo como o Brasil passou de um país da fome ao desperdício. Nós tínhamos um índice de fome assustador e agora nós entramos numa taxa de desperdício e obesidade assustadora quando a gente fala de comida e falando também de crianças E obesas. continua a fome em algumas regiões, né? Sim, Você sim, tem- sim. Não, é incrível, porque o que se desperdiça, o que se joga fora de alimento é uma coisa Se realmente... você pega o quadro mundial, então você tem países aí sendo atormentados pela fome crônica e o problema da obesidade. Convivendo. Vamos embora? Vamos em frente? Tá na reta final já, mas... É agora? Os ouvintes sabem que toda quinta-feira sempre tem uma geral aqui nas estreias da Telona e a Paulinha sempre nos atualiza a respeito do que deve nos motivar para sairmos de casa e entrarmos numa sala escura com uma tela grande para assistir a um bom filme. Queria pedir para os médicos entrarem e sedarem o da pena. Não, porque Ele sempre pra fica mim- exaltado essa hora. Pra mim é o contrário, porque eu não saio de casa pra ver cinema, porque com os spoilers eu tô economizando um dinheiro, velho. Então você me ama, da pena. Que bom. Evidente. Então vou resolver sua quinta agora. Quem não tá gostando é meu irmão, hein? O seu irmão tá Tá apanhando. perdendo todo dia, velho. Apanhando da gente, pô. Bom, é o seguinte, gente. Hoje a grande estreia. Acho que tinha muita gente, inclusive eu, esperando esse filme chegar aos cinemas.
a versão live action de A Bela e a Fera. Veremos Emma Watson interpretando a Bela, Dan Stevens fazendo a Fera, e um elenco muito, muito bom, porque tem o Luke Evans, o Kevin Kline, a Emma Thompson, o Ian McGregor. Aí você fala, gente, como Emma Thompson e Ian McGregor eu não tinha visto? É porque eles também, durante boa parte do filme, o que é que eles são? Eles são os objetos da casa, né? Então tem o bule, o candelabro, o relógio, que são todos enfeitiçados ali junto com a fera. Então você tem basicamente a dublagem aí desses atores durante a maioria aí do tempo do filme A Bela e a Fera. É um filme muito fofo, eu chorei no trailer, eu quero ver e eu acho que todo mundo deveria. Porque as críticas estão dizendo o seguinte, Ed, que esse filme pode ser melhor do que a animação, considerado como um filme melhor do que a animação. E isso não é comum. Mas, Paulo, eu li algo que também a interpretação da Emma Watson tá meio canastra, meu. Será que procede isso? Eu nunca vou aceitar alguém falar isso, porque a Emma Watson... Depois da Hermione... Ela é maravilhosa e a gente não pode bater nela nunca nesse programa. Essa lei está decretada. E esse Gostaria é o filme de deixar que isso tem... bem claro. Esse é o filme que tem o momento gay? Então, isso Bolsa. causou a maior polêmica, lembra, Bolsa? Porque na Rússia queriam proibir o filme, queriam assistir antes pra ver se ia poder ou não. Acontece que na Rússia e na Malásia, eles colocaram uma classificação indicativa pra imprópria para menores de 16 anos, exatamente por essa cena em que o Lefort, que é o braço direito do Gaston, dá uma piscadinha pro chefe, diz que é uma coisa super rápida, mas eles implicaram que poderia ter conotação aí, Você vê, homossexual. Bolsa? Que bobagem. Agora que eu vou assistir mesmo. Vou levar toda a família e chamar o Malafaia ainda pra ir comigo. Agora, aqui no Brasil, a classificação indicativa não foi livre, igual a do desenho de 92. Eles colocaram não recomendado para menores de 10 anos. Então, os pais vão poder decidir se querem que os filhos assistam, porque tem cenas de violência, de tiro, tem consumo de cerveja, e aí fica, Com enfim... 11 anos, tudo bem. Então, os pais decidem se querem ou não que os filhos assistam A Bela e a Fera. Eu já comprei o meu ingresso e vou levar os meus filhos, inclusive. Aí a gente tem uma opção, Que mais? uma comédia que não tem boas críticas, mas que tem o Bryan Cranston, nosso eterno Walter White, Breaking Bad. Então sempre tem o Bryan Cranston, vale a pena falar, né? Mas às vezes, quando tem o James Franco, vale a pena não falar, né? Porque o James Franco é um dos caras que mais erra em filme que eu já vi na vida. Esse filme, Tinha Que Ser Ele, é uma comédiazinha, bem sessão da tarde, que traz a história Difícil de um a Paula pai... falar mal de alguém, hein? Eu não gosto do James Franco, ele erra muito. Bom, fato é que o pai vai visitar a filha no Natal, chega lá, ela tá namorando um cara que ficou milionário com a internet, excêntrico, meio nada a ver. E aí vai ser essa história do pai lidando com o namorado da filha em situações bem de comédia sessão da tarde. Então esse é o filme Tinha Que Ser Ele, com o Bryan Cranston e o James Franco. E fechando, a gente tem um longa nacional, La Vingança, que traz uma rixa antiga, né? Brasileiros e argentinos. Então imagina essa situação, Ed. Você manda um recado pra sua namo, a Júlia, interpretada pela Leandra Leal, e diz: querida, vamos conversar, vamos resolver as coisas. Aí você vai lá, pronto pra pedir ela em casamento. O que acontece? Puta, pega no flagra. Ela é pega no flagra com um chefe argentino, um chefe de cozinha argentino, ali nas vias de fato. Aí, esse namorado e o seu melhor amigo têm uma brilhante ideia de vingança, e até a Argentina, para que ele possa pegar a namorada do chefe argentino, entendeu? Então vocês podem esperar um monte de piada do tipo Pelé e Maradona, e essa road trip de comédia nonsense que tem como protagonistas o Felipe Rocha e o Daniel Furlan. Daniel Furlan, que foi apresentador da MTV, que tem um canal no YouTube chamado Falha de Cobertura, e tem a Leandra Leal, que faz a Júlia aí, que é o pivô dessa rixa romântica Brasil e Argentina. Então, La Vingança nos cinemas também. 3 opções pra vocês, tá? Boa, tá aí a nossa listinha de sugestões cinematográficas pra vocês, ouvintes do Morning Show. Vamos já finalizando o programa, estamos na reta final, vamos pros ganhadores, já podemos aí sortear aí, Vini. Quem leva, hein, meu, no WhatsApp, hein? Hã? Por aqui, o Glória, especialmente... é o Faustão, vem, Faustão. Especialmente para o chat do YouTube com Vinícius Salles, o Big Mike, o Alex Oli, o vencedor hoje... Marcelo de Vila Formosa. Aê, boa. Marcelo de Vila Formosa. Exatamente. Muito bem. Ele pegou despreparado hoje. Você vê que é...
Quem sabe faz ao Você vivo. fala de desperdício de comida que você não veio na pizza do Faustão, meu. Joga muita coisa fora, Os não. caras não. deixam de borda aqui, é brincadeira. E aí, aqui Paulinha? no Twitter a gente Perfeito. segue na terceira posição os assuntos mais comentados do Brasil. E quem leva a camiseta é o Ronaldo Aê! Sherry, não sei, tá aqui. Boa. Bom, vamos lá, pessoal. Acabou. Amanhã tem mais. Amanhã, às 10 da manhã, a gente volta aqui com mais uma edição do Morning Show. Obrigado, Augusto. Um abraço. Beijo, Ellen. Beijo, Paulinha. Beijo. Valeu, Vini. Valeu. Grande abraço. Agora, 11 horas, 30 minutos, horário de Brasília. Tchau. Amanhã tem mais. Muito bom tê-los conosco todas as manhãs por aqui. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.